Tá em andamento a série Chespirito, Foi Sem Querer Querendo, que conta a biografia do Roberto Bolanhos, que é ninguém menos que o criador e intérprete do Chaves e do Chapolin, e de tantos outros personagens. Até o momento da gravação desse vídeo, a série tá pela metade, na verdade já passou um pouco, vão ser 8 episódios no total, e o quinto saiu recentemente aí. Eu já assisti todos eles que saíram até agora, então como eu sou muito fã de Chaves, não sei vocês, mas eu sempre acompanhei, e eu sempre tô revendo, lendo sobre, vendo vídeos sobre. E então quando saiu a notícia dessa série, eu fiquei muito empolgado. Mas agora que a gente já tá a meio caminho andado, um pouco mais, eu sinto que ela tá me incomodando um pouco. Mas antes, ó, se você gosta de Chaves, Chapolin, televisão em geral, reality shows, considere se inscrever no canal. Se você for novo aqui, ó, é rapidinho, é só clicar no botão inscreva-se aqui embaixo. Assim, além de se manter informado sobre tudo isso, você ajuda o nosso canal a crescer cada vez mais. E você que vem sempre aqui, não esqueça de dar aquele like e deixar o comentário lá embaixo que também ajuda bastante. Então, siga-me os bons. A série começa ali no primeiro episódio já com a série Chaves no seu auge, ali no final dos anos 60, o começo dos 70, se não me engano. Ele se preparando para uma apresentação e aí a gente tem um flashback que a gente começa a acompanhar a trajetória do Bolanhos através de alguns anos. A gente passa pela infância dele, pela juventude, quando ele está almejando ali se tornar um grande comediante. E esse já é um ponto meio complicado, principalmente no primeiro episódio, porque a ordem cronológica é muito confusa. Por mais que eles joguem a data na nossa cara o tempo todo, o que não deixa também de ser meio cansativo. E olha que eu sou fã de Twin Peaks e A Fazenda, hein? Que são duas coisas aí que a ordem cronológica é bem confusa. Mas esses dois aí você não precisa entender. Acho que uma série do Chaves, do Chespirito, você precisa entender. Não também que seja um bicho de sete cabeças, mas às vezes pode ficar meio complicado você pescar alguns personagens, por exemplo. Principalmente porque alguns mudaram de nome. A Florinda, por exemplo, a Florinda Mesa não autorizou, que a atriz que interpretou a Dona Florinda, ela não autorizou o uso do nome. Então aqui mudaram para Margarida. O Carlos Villagrán também, o Kiko também. E como o Bolanhos teve algumas mulheres na vida dele, fica meio confuso ali no começo saber quem é quem. Isso melhora um pouco lá no segundo episódio, porque embora os flashbacks continuem, é uma série baseada em flashback, né? A gente tem o tempo atual, que é quando eles estão gravando em Acapulco, que é aqueles episódios famosos lá, e os flashbacks mostrando a trajetória dele até ele chegar onde chegou. Um ponto que eu vi muita gente reclamando foi a questão da não fidelidade. Muita gente, não qualquer pessoa, inclusive parte do elenco original reclamou. A Florinda Mesa foi uma que ela postou, inclusive no Instagram dela, algumas indiretas, bem diretas, dizendo que a série não estava fidedigna à realidade, a mãe do Bolanhos não estava sendo retratada de maneira fiel. E de fato a mãe dele, se eu não me engano já foi no primeiro episódio, ela é muito desagradável na série. É aquele estereotipo da mãe que não quer deixar o filho sonhar, que diz que ele tem que ser pé no chão, e dá pra entender as motivações dela, lógico. Só que é muito chato porque é muito repetitivo e parece que ela só tem essa faceta. E o que a Florinda Mesa falou no Instagram dela foi isso. O que ela pontuou foi isso. Que a mãe dele era super carismática e que ela apoiava o Bolanhos nos sonhos dele. O que não foi mostrado muito nos episódios aí que a gente viu. Ela se incomodou também com o fato da série mostrar o Bolanhos tentando crescer de maneira pouco ortodoxa, digamos assim. Ele não era autorizado a gravar, então ele entrava clandestinamente, isso na série. Ele entrava clandestinamente no estúdio, convencia algumas pessoas a participar com ele e gravava antes de descobrirem. A Florinda disse que isso nunca aconteceu e, sinceramente, eu não me importo muito se aconteceu ou não. Eu não me importo muito porque, primeiro que toda série ou filme, sei lá, obra biográfica, principalmente no audiovisual, por mais que ela se empenhe em ser, ou se diga ser o mais fiel possível, ela vai ter a famosa mentirada. Ou melhor dizendo, a licença poética, para deixar a história mais agradável, mais palatável, ou até mesmo mais heróico, mais
divertido. Então muita coisa que a gente vê nessa série, eu não duvido que não aconteceu de fato como mostra, mas é, ela dá uma ideia do que foi, e é o que importa. Em relação à mãe do Chaves, realmente, do Bolanhos, né? Realmente me incomoda porque ela foi retratada de uma maneira muito desagradável e ficou até chato de acompanhar. Ficou muito clichê, muito óbvio. Ficou parecendo um novelão. Eu acho que faltou profundidade ali. Eu acho que tem algumas coisas que são elogiáveis aqui. Eu gosto das sutilezas do roteiro. Quando ele consegue ser sutil, por exemplo, no cotidiano do personagem, quando ele captura alguns elementos que ele vai usar mais tarde nas obras dele, principalmente frases. Por exemplo, tem um momento que ele vai se demitir da empresa que ele está trabalhando, ainda muito novo, interpretado pelo ator mais jovem aí, que o chefe dele fala, olha, sua mãe suspeitou desde o princípio que você faria isso. E no final do segundo episódio, ele tá tentando criar uma ideia nova, aí pousa um gafanhoto em cima da escrivaninha dele. E termina o episódio ele olhando para esse gafanhoto, que seria o embrião ali do Chapolin, que seria o episódio seguinte, o terceiro episódio, que é todo baseado no Chapolin, na criação do Chapolin. É o episódio mais legal, só que eu queria ver mais do Chapolin já consagrado, porque no quarto episódio é a vez de ser o episódio focado totalmente no Chaves, na criação do Chaves, e já não mostra o Chapolin na glória. O máximo que a gente vê é o Bolanhos no estúdio ali vestido de Chapolin, entre uma gravação e outra, conversando com o pessoal. E esse episódio do Chaves, pra mim, foi o pior. E a gente chega no ponto que mais me incomoda na série, que é o humor dela, ou a falta dele, né? Porque eu não espero que seja uma série de comédia, como Chaves foi, mas ela tem que pelo menos capturar a essência ali. O Bolanhos, a gente tem que ser convencido de que ele realmente era um cara engraçado, e não parece. Porque quando ele faz graça ali, ou é fazendo umas caretas sem sentido, ou é... Isso lá no primeiro episódio tem uma cena que ele tenta imitar o Charlie Chaplin naquele filme Tempos Modernos, que é uma cena que só fica constrangedora pra caramba. E nesse episódio aqui, quando eles estão lá em Acapulco tomando café, é, já não bastava eles me irritarem que tá todo mundo tomando o mesmo suco na mesa. Aí o Bolanhos ele tá brincando com comida e assustando as meninas lá, e uma delas realmente fica assustada, mas tipo uma menina velha daquela se assustando com isso, não é verossímil, sabe? E eu sei que muita gente gostou desse episódio porque conta a criação do Chaves, que é o personagem mais importante do Bolanhos. Mas para mim foi contado de uma maneira tão melodramática e tão arrastada que só me aborreceu. Eu acho que levaram um episódio inteiro de 40 e poucos minutos para contar uma coisa que podia ser resumida pelo menos na metade. Eu acho que o episódio do Chapolin, por exemplo, que foi o anterior, foi muito melhor executado. Esse quinto episódio já conseguiu ser um pouco melhor, eu achei que foi o último até agora, até o momento que eu tô gravando. Mas ainda tem umas coisas que me irritaram. Esse episódio ele foca mais no momento em que o Bolanhos vai terminar com a esposa dele e ficar com a Florinda da mesa, que aqui se chama Margarida. E também mostra já o personagem do Carlos Villagrán, que aqui é... Eu esqueci como é que é o nome dele aqui. Eu vou botar aqui embaixo. Já tentando sair do Chaves. E a série mostra ele bem como um vilãozinho, assim, desde o começo. Ele é aquele cara que se incomoda com o Chaves, que ele quer brilhar sozinho. E esse episódio foca muito nisso. Ele já aparece ali em Acapulco, com os amigos dele, provavelmente já criando uma ideia para uma nova série. O Bolanhos chega para conversar com eles ali e dá umas alfinetadas dizendo que o Villagrán precisa de um roteirista para escrever uma série boa, coisa que o Villagrán não é. E o Villagrán fica bastante irritado com esse comentário. E os amigos dele ali só um fala, os outros dois só balançam a cabeça. Isso me irritou um pouco também porque é bem coisa de novela. E eu gosto muito de novela, tá? Mas eu não tô vendo uma novela aqui. Uma série desse calibre, a gente espera uma coisa mais requintada. Mas é isso, eu acho que... não sei se eu vou voltar pra falar dos episódios finais, mas se eu fosse dar uma nota aqui de 5 estrelas... Eu daria umas 3 estrelas pra essa série, talvez 2,5, mas sendo bonzinho eu daria 3 estrelas, porque tem potencial, o elenco é muito bom, eles são muito parecidos. O ator que faz o Bolanhos é muito parecido, o ator que faz o Carlos Villagrán, que é o Kiko, é muito parecido também. O elenco não é o problema. O problema eu acho que é mais o texto e a maneira meio arrastada e meio se levando a sério demais que a série é conduzida. Eu acho que a série tinha que ter um pouquinho mais de... Ela tinha que ter uma sacanagem, entendeu? Mas e você? Você tá assistindo? Você gosta da série? Comenta aí embaixo o que você tá achando.
Ou qual é o seu personagem favorito lá do Bolanhos, se é o Chaves, se é o Chapolin, se é o Godines. Não deixe de se inscrever, deixar o like e a gente se vê logo menos. Eu vou falar de Power Couple, tá? Próximo vídeo, eu sei que já vai acabar e faz tempo que eu não falo de Power Couple, mas o próximo vídeo vai ser sobre isso, tá? Então um abraço e até logo menos.